Nunca os laboratórios farmacêuticos venderam tantos remédios como atualmente. É remédio para dormir, remédio para acordar e passar o dia bem, remédio para não ter oscilação de humor, enfim, é remédio para tudo. E nessa contramão desse frenesi tem a terapia holística. Não que ela não substitui os remédios, mas é uma outra forma de tratar o ser humano. O que é terapia holística? Não sei. Nós vamos descobrir juntos. Para isso, nós trouxemos aqui hoje a Celina Celulari, ela que é terapeuta holística já há muitos anos, ela que vai contar para a gente como é que funciona. Celina, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Fala pra gente, o que é terapia holística? Bem, a terapia vem proporcionar um equilíbrio ao cliente, ao paciente. E a terapia holística vem de holos, né? Holismo foi o primeiro termo, uma das primeiras pessoas a usar o termo holismo foi o Aristóteles, na Grécia Antiga. E significa o todo, significa o inteiro. Normalmente, os profissionais da medicina, eles trouxeram, né, com o transcorrer do capitalismo, da Revolução Industrial, uma especialização dentro de todas as profissões. O terapeuta holístico trabalha o todo, o ser humano como um todo. Ele trabalha os 4 corpos do ser humano: o mental, o emocional, o físico e o espiritual. Se eu for procurar você, então, por exemplo, com uma dor nas costas que se repete com frequência, você vai olhar para mim não só como uma pessoa que tem dor nas costas, vai querer saber como é que eu tenho vivido, como é que eu tenho passado, para tentar descobrir o que quebrou essa relação de harmonia? É isso mesmo. Então, eu, através desse contexto todo da tua vida pessoal, da tua vida profissional, nós vamos buscar a causa da sua dor nas costas. E para isso, a gente se utiliza de alguns mecanismos. Então, por exemplo, no primeiro momento é feita uma anamnese, uma conversa, né, uma informal. anamnese é um levantamento dos dados que você precisa, né? Que eu preciso para estar direcionando o tratamento. E dentro dessa anamnese, nós vamos percebendo que o que vai ser necessário que se faça para que você tenha esse alívio, né? Pode ser uma questão de postura, pode ser uma questão, né, de rigidez do seu corpo, de ansiedade, de depressão. Está relacionado com uma série de informações, vamos dizer assim, né? De conflitos, de conflitos, de incômodos e tudo mais. E dentro desse trabalho da terapia, a gente trabalha a questão do autoconhecimento. Eu direciono o meu trabalho a partir do autoconhecimento. O que significa isso? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, já na Grécia Antiga, no oráculo de Delfos, já tinha uma escrita lá: conhece-te a ti mesmo. Só para que as pessoas não confundam, Celina, deixa eu fazer aqui um comentário. Terapia holística não tem nada de místico, né? Existem fundamentos, não é? Para que ela se sustente. Então, porque assim, de repente, quem também não conhece, como eu, pode estar pensando que seja algo de místico, de sobrenatural. Nada disso, não, né, Celina? Não. Lógico que nós trabalhamos também a parte espiritual. E claro, nesse contexto, né, faz parte do nosso ser. Nós não podemos descartar a parte espiritual, nem a física, nem a emocional. A emocional é uma parte muito importante dentro do processo. Claro. Né? Porque as emoções estão, não é, em turbulência constante. E o corpo vai somatizar se não estiver em harmonia, não é? Mesmo. Se não estiver em harmonia, ele vai somatizar. Então, a partir daí, a gente começa o trabalho partindo, então, do cliente se conhecer. Tá.
Porque se ele se conhecer e souber as dificuldades dele, aceitar as dificuldades dele e propor uma mudança significativa, ele vai conseguir um resultado positivo. Vai evitar muitos transtornos. Muitos transtornos. Muitas doenças, inclusive. Então, o começo do trabalho é esse do autoconhecimento, na minha visão, tá? Porque acho a causa assim, está aí. Eu acho que através de eu me conhecer, eu posso, né, provocar uma série de mudanças. Então, por exemplo, se eu tenho uma teimosia muito radical, e essa teimosia tem me prejudicado no meu trabalho, né? Então, o que eu vou fazer? Né? Eu sei que eu tenho isso, então eu me conheço. Eu sei o momento que eu vou estar teimosa. Aí o que eu faço? Eu vou mudar esse procedimento. Através do quê? Aí eu entro no segundo momento do nosso trabalho, que é o relaxamento e a meditação. Então, no primeiro momento, eu trabalho o autoconhecimento, fazendo uma leitura, né, dessa pessoa, e depois eu parto para o relaxamento corporal e a meditação, que nada mais é do que a harmonização do corpo para que a gente possa sentir afrouxar, né, vamos dizer assim, as coisas que estão incomodando. Então, a meditação é um ponto importantíssimo do trabalho. E ela vem ligada à respiração. Porque não é muito fácil meditar também, não, né? Parece uma prática, coisa simples. Tem que ter uma prática constante. E em alguns momentos, até com a ajuda de outras pessoas, que vão conduzindo a meditação. Um profissional, um terapeuta, né, que trabalha, ele pode conduzir a meditação a partir do momento em que ele quer fazer com que essa pessoa ela se relaxe e ela se concentra completamente no aqui e agora. Porque o que interessa é o aqui e o agora. Nós temos muita, assim, facilidade de ficar remoendo o passado. Ai, quando eu tinha 15 anos eu era maravilhosa. Ai, na minha infância. Então, isso tudo, ou senão a gente vai para o futuro, né? Achando, ai, no futuro eu vou ter isso, aquilo, aquilo outro. E a gente esquece do presente. E o presente que é o aqui e agora, que é o processo fundamental dentro do trabalho terapêutico para que a gente possa curar essas dificuldades, mudar essas dificuldades mesmo, essas situações. Quanto tempo faz que você trabalha com terapia holística? Olha, eu desde 84, eu trabalhei na Secretaria da Educação por 30 anos, eu fui professora do ensino médio, eu já trabalhava com meditação na escola. Eu desenvolvi um trabalho no Caetano Lourenço de Camargo. E houve bons resultados nesse trabalho de meditação? Com professores. Houve uma mudança significativa dos professores, como, por exemplo, falar mais baixo, né? Como tem muitos alunos, então a tendência é a gente aumentar o volume da nossa voz. Então, isso a gente vê muito na educação infantil, né? Isso. Então, as crianças gritam, a professora tem que falar mais alto para se fazer ouvir. Isso. E o com a harmonia do corpo, dos quatro corpos, né, que eu citei, o emocional, físico, mental e o espiritual, você consegue fazer com que a voz saia do seu coração, não da sua garganta. E a pessoa sente grita, isso. Sente e ela completamente. Tem uma tendência de responder também, da mesma forma. Na mesma altura. Então, eu tenho desenvolvi, né, porque eu fiquei 30 anos trabalhando com a educação, até 2002, então eu desenvolvi vários trabalhos. Daí, com a aposentadoria, eu fiz grupos de professores na minha casa, né? E aí você passou a se dedicar só à terapia holística? Só à terapia.
Com um olhar pedagógico, mas usando a terapia. Usando a terapia. Então, funcionava assim. Os professores recebiam orientação semanal, eles iam para a escola e aí aplicavam a terapia lá na escola e voltavam com os resultados. Eu tenho resultados, assim, fantásticos de professores que atuaram e atuam ainda dentro desse propósito. Que é um propósito que todos nós temos que fazer, da terapia holística ou do holismo, todos nós temos que fazer em qualquer situação. Aqui no seu emprego, aqui na sua profissão, o médico, o funcionário público, o varredor de rua, qualquer pessoa pode estar agindo dessa forma dentro do seu ambiente. Quando as pessoas procuram, quando elas devem procurar um terapeuta holístico? Deve procurar de forma preventiva ou deve procurar quando tiver algum problema já instalado? As pessoas que você recebe, elas vão de que jeito? Normalmente quando tem algum tipo de incômodo. Mas ela pode ser usada de forma preventiva, como é o caso desse processo aí educacional e pedagógico. Pode ser usado de forma preventiva. Eu acho o seguinte, Vera, que hoje nós estamos sem pessoas para conversar. A gente não tem mais, como era antes, amigos, né? Então, essa dificuldade afasta o ser humano. E o profissional, o terapeuta, o psicólogo, ele pode estar ajudando, que é uma pessoa neutra, ele pode estar ajudando você a se entender melhor e proporcionar até as pessoas que estão junto com você, no caso seu marido, seus filhos, a família, o seu ambiente de trabalho, proporcionar uma situação de harmonia e de equilíbrio. Então, eu acho que todos nós temos que ser terapeutas. Todos nós temos que sair de casa já preparados para enfrentar o dia de uma forma harmônica. E a meditação é um componente importantíssimo para esse processo. O Câmara Mulher de hoje está falando com a Celina Celulari e o nosso foco, o nosso assunto é terapia holística. Nós vamos fazer uma pausa para um intervalo pequeno e voltamos daqui a pouquinho. Aguarda a gente, tá? É sempre hora de retirar a água acumulada nos pneus e depois guardá-los. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide do seu bairro. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Mãe, como que se escreve hipertensão? É com H, filho. Como se pega? Hipertensão não pega, Zé. Ela aparece principalmente quando a gente não se cuida. Por isso é importante se alimentar bem. Diminuir o sal, caminhar. Ah, mas isso é fácil. Difícil é escrever. Como é mesmo, mãe? Tenha uma vida saudável e previna-se contra a hipertensão. Diminua o sal, mantenha uma alimentação equilibrada, meça sempre sua pressão, passeie ao ar livre e dê um chega pra lá no estresse. Viver bem é viver com saúde.
Nós estamos conversando com a Celina Celulari. O nosso assunto de hoje é terapia holística. Celina, qual a técnica que você usa? Porque a terapia holística existem várias técnicas, né, que tratam o mesmo assunto. Qual é a sua técnica? Então, eu procuro direcionar o meu trabalho para o autoconhecimento, relaxamento e meditação. Utilizo os florais de Bach. Existem terapias de florais, mas eu gosto dos florais de Bach. Eles são o quê? Eles são líquidos? São essências de flores, né, que foi desenvolvido por esse médico, Dr. Bach, e ele criou 38 essências, que cada essência tem o poder de transformar, de atuar na emoção. Quais os tipos assim, de problemas mais frequentes que aparecem para você resolver? Com mais frequência? O que as pessoas reclamam? O que tá aparecendo bastante é a questão dos relacionamentos pessoais. Então, relacionamentos entre casais, né? Que logicamente gera uma ansiedade, depressão, a necessidade de mudança, né, de valores, né, principalmente no momento que nós estamos vivendo, que é um momento de grande transformação, de reflexão sobre os valores antigos, para que haja uma mudança substancial. Então são mais problemas de nível mental e espiritual? Espiritual e emocional, principalmente emocional. Mas algum problema também de ordem fisiológica também? Então, pode ser tratado o câncer, a terapia entra como coadjuvante. Isso. Não vamos desprezar em hipótese alguma os remédios, os tratamentos que são dados pelos médicos, né, holopatas. E é só uma medicina alternativa. Então, você agrega... Ela é reconhecida? Ela é reconhecida, existe desde 1969, já começou um processo de reconhecimento. Em 91, houve um reconhecimento no Congresso Federal sobre a profissão, né, do terapeuta holístico ligado à medicina natural. E a partir daí, a possibilidade de que se use esses tratamentos como acupuntura, homeopatia, os florais, meditação no SUS, né, no Serviço Único de Saúde. O que existe, então, é um processo ainda em andamento. Está em andamento. Alguns centros maiores já estão trabalhando de uma forma mais direta dentro dessa linha, né, de trabalhar o ser humano como um todo. Algumas empresas, inclusive, elas têm recrutado esses profissionais de terapia holística justamente para ter uma diminuição, um aproveitamento maior e melhor dos seus funcionários dentro da empresa, não é? Evitando faltas, doenças, né, que é muito comum. Na segunda-feira, por exemplo, né, existe um grande número de pessoas que ficam doentes, né, em função disso. E o terapeuta holístico, ou mesmo o psicólogo, ele vai fazer com que haja uma diminuição desses sintomas, né, de ansiedade, de queixas, né, mesmo de dores, que geram outras patologias, esses sintomas. Isso mesmo. Então, assim, ela vai lá e antes que se instale uma patologia, já começa a cuidar, tratar dessa causa. E outra coisa que é interessante falar, já que você está falando de empresas, de escritórios, eles têm criado espaços dentro da própria empresa, na hora do almoço, um espaço mais ou menos na penumbra, com músicas bem calmas, né? E cadeiras que possam deitar para fazer um relaxamento mesmo. Então, existem vários trabalhos que já foram apresentados nessa linha, né? Então, a preocupação
bastante grande com o ser humano como um todo, né? E isso é muito interessante que a gente esteja falando. Por falar em preocupação com o ser humano, está cuidando de uma pessoa, né? Vai tentar identificar a causa de um problema, vai passar aí algumas substâncias para que a pessoa possa usar, mas para que as pessoas saibam e se informem direito, a gente tem que entender que o terapeuta, ele não faz receita, ele faz uma recomendação, não é, Celina? Isso, Porque de repente pode encontrar aí muita pessoa despreparada, muita gente despreparada e aí desvirtuar um pouco. Eu costumo falar o seguinte, Vera, que 99% da responsabilidade da cura do cliente é dele, porque é ele que tem que mudar. Então, nós simplesmente orientamos a essa mudança. Quando o cliente não quer mudar, não adianta. O ser humano, de modo geral, não quer mudar, não adianta, porque ele vai continuar fazendo as mesmas coisas que ele faz há 20, 30 anos atrás, mesmo se sentindo prejudicado, doente, né? Então, a mudança é fundamental. Aí a necessidade da ajuda, mas é ele que tem que se conhecer, se ajudar, para poder depois até se relacionar com a outra pessoa de uma forma mais harmônica. E vocês, terapeutas holísticos, vocês não diagnosticam, vocês analisam, é isso, não é? Para que as pessoas saibam que um terapeuta holístico não é um médico, é uma terapia alternativa. Pode até ser usada como coadjuvante, né, trazendo benefícios, mas o terapeuta não é um médico, então assim, o terapeuta sério, ele não vai fazer um diagnóstico, ele não vai passar receita, não é, Celina? Não. É interessante estar também falando que hoje a procura pela terapia holística está em 4º lugar, em nível de, né? Existe muita procura. A que você atribui agora essa procura? É bom você falar nisso, que agora é muito maior. A que você atribui? Então, eu vejo assim, o século XXI... Os remédios do laboratório não estão dando conta. Não é só isso, né? Que no século XXI as informações são muitas. O momento está muito caótico. Tem coisas vindo de todos os lados e nós não estamos conseguindo fazer o funil, né? De priorizar algumas coisas. É difícil, né? A gente vamos fazer isso agora, depois outra coisa. Então, porque o mundo todo está na nossa cabeça. Então, muito pouco tempo para muita coisa que está acontecendo e que parece que nós temos necessidade de estar se alimentando disso. E muito pelo contrário, nós temos que esvaziar a nossa cabeça para que a gente possa sentir, né, o coração, as coisas do coração e fazer com que proporcione para o nosso ser uma harmonia, um equilíbrio, para depois a gente partir para as atividades. Então, tem muita coisa na nossa cabeça. Então, a tendência agora para o século XXI é de mudança significativa. E outra coisa também é a necessidade de se viver em grupo. A pessoa, os trabalhos todos têm que ser feitos em equipe. Um ajuda o outro, um proporciona ao outro uma harmonia. E nesse processo, o que ocorre? O trabalho é muito mais significativo, fica muito mais significativo. Eu vou só fazer mais uma pergunta, o nosso tempo já está chegando para o final, mas tem muita coisa, mas é preciso falar. Tem muita coisa ainda para ser vista, mas eu sei que você trabalha também com hipnose. Mas isso a gente vai tratar num outro programa, é um assunto à parte, porque ele é muito extenso, né? Muito extenso e precisa de um cuidado maior. É verdade. A regressão, hipnose, os terapeutas trabalham.
mas eu já quero adiantar, se eu tenho tempo, que as pessoas têm que ter muito cuidado, procurar um profissional consciente, um profissional que ela conheça, que já tenha visto resultados. Que tem registro, inclusive, esse profissional. Sim, da CRT. Para que as pessoas saibam, CRT. Nós somos afiliados ao Sindicato dos Terapeutas, tem o CRT, a carteira do profissional. Nós passamos por um trabalho de uma avaliação, né, para que a gente consiga a carteira definitiva. E isso a gente já tem, já faz alguns anos, né? Então, se você está pensando em procurar um terapeuta holístico, fique esperto, se ligue, procure saber há quanto tempo o seu profissional está exercendo, procure saber o tipo de técnica que ele usa, se ele tem esse registro, esse CRT que disse a Celina. Cuidado, não vá cair nas mãos de charlatão, por favor. Mas a gente estava falando de hipnose, e a hipnose, ela dá bons resultados também, Celina? Olha, eu faço a condicionativa, que é diferente da tradicional, mas os resultados são... Tudo depende do cliente, do que ele quer ver, do que ele quer mudar, do que ele quer curar, né? Depende mais exclusivamente da pessoa que está sendo atendida. Ou seja, a terapia holística, independente da técnica que o terapeuta usar, só vai trazer algum resultado se você também, se o cliente também estiver querendo mudança, né? Isso, é isso mesmo. Você isso é fundamental. Sozinha eu não posso fazer nada. O remédio, logicamente, ajuda, né? O remédio holopata ajuda, mas ele também tem que... Até nos outros procedimentos médicos, ele também tem que fazer a sua parte. Senão, não vai resolver. Não tem resultado, né? Não vai resolver. Crianças também Crianças, terapeutas. Animais domésticos. Terapia para animais? Eu faço florais de bar, eu dou para minha cachorrinha. Então a gente vai ter que agendar um outro programa, então. Já temos hipnose, temos aí terapia holística para animaizinhos. Mas, Celina, o nosso tempo hoje está acabando. Eu quero agradecer. Obrigada, viu, por ter vindo. Querida, obrigada por ter contribuído. Muito prazer, viu? O prazer é nosso. É sempre bom trazer informação para quem está nos assistindo. O nosso Câmara Mulher precisa ficar por aqui, nosso tempo já se esgotou, mas numa próxima ocasião a gente conversa então com a Celina a respeito de hipnose ou outros assuntos dentro de terapia holística. Até mais!